Revelado. O filho do milionário escolhe a faxineira, e a verdade incrível mudou tudo em 30 dias. Pedro, 25 anos, acordava todos os dias em seu luxuoso apartamento na Avenida Paulista, cercado por uma vida cheia de festas, excessos e um semblante que escondia uma insatisfação crescente. Filho de um magnata do setor imobiliário, seu futuro parecia traçado em ouro, mas o brilho das festas e jantares não era suficiente para preencher o vazio que consumia seu coração. Ele tinha tudo, mas a rotina monótona na empresa da família o deixava inquieto, como se cada dia vivido fosse um roteiro repetido, uma encenação sem propósito. Certa manhã, ao entrar no elegante prédio de escritórios onde trabalhava, Pedro parou ao ver Dona Maria, a faxineira que há meses limpava aqueles corredores frios. Com seu olhar doce e um sorriso acolhedor, Dona Maria parecia tão fora do lugar quanto uma flor em um deserto, mas havia algo em sua presença que agarrava Pedro. Após um "bom dia, senhor" dela, ele decidiu parar um pouco, e foi nessa conversa simples que o jovem começou a se sentir tocado. Entre um café e outro, Dona Maria revelava suas histórias, os desafios que enfrentava para sustentar seus filhos e netos, a luta diária por um futuro melhor. Seus relatos transbordavam força e sabedoria e, aos poucos, foram desconstruindo as crenças que Pedro tinha sido ensinado a acreditar sobre a classe trabalhadora. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Pedro se viu imerso em um turbilhão de emoções, questionando se toda aquela vida de luxo realmente importava, ou se as conquistas de Dona Maria, embora humildes, eram mais significativas. A conexão entre eles se aprofundou, mas essa amizade não agradou seu pai, que encarava qualquer interação com gente de classe baixa como uma mancha na imagem da família. O patriarca, severo e tradicionalista, não hesitou em expressar sua indignação, pressionando Pedro a se afastar de Dona Maria e a se focar em ampliar o legado da família. Cada palavra sua era um golpe em seu peito, fazendo o jovem se sentir dividido entre as expectativas familiares e o novo fogo da justiça social que começava a arder dentro dele. No entanto, a coragem de Dona Maria o inspirou a tomar uma decisão radical. Ao se envolver em uma causa que lutava por melhores condições de trabalho, ele iniciou uma batalha interna. Cada passo em direção à luta era uma fuga de sua vida superficial e uma aproximação com algo maior e verdadeiro. Os conflitos familiares aumentavam, e em um jantar tenso, seu pai confrontou-o com verdades que desafiaram a percepção de Pedro sobre sua própria herança. Revelações sobre os sacrifícios feitos por seus antepassados jogaram luz em questões crucialmente importantes. À medida que os dias passavam, Pedro percebeu que em apenas 30 dias sua vida havia mudado drasticamente. A amizade com Dona Maria havia se tornado uma âncora emocional, e ele sentia uma imensa vontade de lutar por dignidade e justiça. Agora, ele se perguntava: qual era o legado que realmente queria deixar? A pressão crescia, e ao final desse mês desafiador, Pedro se viu em uma encruzilhada: seguir as tradições da família ou brigar por um futuro que ele acreditava ser justo. A batalha pela sua identidade estava apenas começando, e cada decisão poderia mudar tudo. Pedro não conseguia mais ignorar a mudança que acontecia dentro dele. As palavras de Dona Maria ecoavam na sua mente, e a cada dia que passava, ele se sentia mais distante da vida superficial que levava. Os jantares extravagantes com executivos sedentos por lucro pareciam cada vez mais vazios, e a ideia de um futuro em que ele simplesmente herdaria o império de seu pai sem questionar nada parecia insuportável. Em uma dessas tardes, ao sair da empresa, Pedro encontrou Dona Maria na praça próxima, descansando em um banco após um dia cansativo de trabalho. Os olhos dela brilhavam de alegria quando ele se aproximou. Eles trocaram algumas palavras sobre o dia e, de repente, Pedro perguntou:
Dona Maria, o que você faria se tivesse a chance de mudar sua vida? Ela o olhou surpresa com a pergunta e por um instante refletiu. Eu lutaria pela justiça, para dar aos meus netos um futuro melhor, sem tantas dificuldades. E se eu puder ajudar outras famílias a terem o mesmo, eu faria isso com muito amor, respondeu, com determinação na voz. Essas palavras penetraram fundo em Pedro. Ele se lembrou de quantas vezes tinha se sentido impotente frente ao sistema que o cercava, e por um momento sentiu que a solução estava ali, bem diante de suas mãos. E se pudéssemos juntar forças, você me mostra como ajudar, sugeriu, quase sem pensar. A luz nos olhos de Dona Maria se intensificou. Se você realmente quer, nós podemos fazer a diferença. Era como se eles estivessem prestes a criar algo grandioso a partir da simplicidade daquela conversa. Uma ideia nasceu no coração do jovem, um projeto comunitário que, além de lutar por salários justos, buscaria conscientizar a população sobre direitos trabalhistas. Os dias que se seguiram foram intensos. Pedro e Dona Maria se reuniriam com outros trabalhadores, trocariam experiências e traziam à tona histórias de luta e resistência. Pedro usava seu conhecimento e recursos para auxiliar na estruturação da proposta, enquanto Dona Maria liderava as vozes que representavam aqueles que nunca haviam sido ouvidos. As reuniões se tornaram uma nova rotina recheada de emoção e união, transformando-se em um movimento que ganhava força rapidamente. Porém, nem tudo eram flores. Ao saber do envolvimento do filho em um projeto que, na visão dele, mancharia a reputação da família, o pai de Pedro ficou furioso. Ele não hesitou em usar toda a sua influência e recursos para tentar desmantelar o que ele considerava uma insanidade. Uma noite, durante um jantar tenso, o confronto se tornou inevitável. Você está cometendo um erro, está se colocando ao lado de pessoas que não merecem isso. O que você fará quando tudo isso acabar em fracasso? Seu pai gritou, como se estivesse tentando conter um furacão. Pedro sentiu seu coração acelerar. O cheiro da comida parecia sufocante e ele não sabia mais se o que estava fazendo era realmente certo. As palavras sangravam em seu peito como facadas. O que exatamente ele queria? Levantar uma bandeira ao lado de pessoas lutadoras ou manter o status quo que sempre lhe foi imposto? A dúvida quase o paralisou, mas Dona Maria, em sua sabedoria, sempre dizia: o que está em jogo é muito maior do que nós mesmos. E era bem isso que ele sentia, mas agora também sentia a pressão da família pesando sobre seus ombros. Pedro se levantou da mesa e saiu, tentando respirar fundo. A conversa com Dona Maria a seguir parecia mais necessária do que nunca. Enquanto isso, a noite se aproximava, trazendo uma tempestade que não só prevaleceria no céu, mas também em sua vida. Quando ele finalmente chegou em casa, ele viu um papel sob a porta. Uma convocação para uma reunião de emergência que poderia mudar tudo, e não apenas para ele. O seu coração disparou. O que aconteceria a seguir? Pedro não dormiu aquela noite. A convocação que viu sob a porta girava incessantemente em sua mente. Uma reunião de emergência, e a ideia de que aquilo poderia significar um novo rumo na sua vida o enchia de medo e esperança ao mesmo tempo. Ele se levantou antes do sol nascer, buscando clareza em meio ao turbilhão. A primeira luz do dia entrou pela janela, como uma promessa de renovação. Enquanto tomava seu café da manhã, os pensamentos dançavam com as lembranças das conversas com Dona Maria. Ele se recordou das histórias que ouviu nas reuniões, de vidas marcadas pelo peso da injustiça e a força que era lutar por um futuro melhor. A convicção de que ali estava seu lugar se fortalecia. Na manhã seguinte, ao chegar à praça, ele viu Dona Maria já o aguardando em seu cantinho habitual. O olhar dela transmitiu um conforto que ele tanto precisava. "Pedro, você está bem? Teve uma noite agitada?" ela perguntou, com a preocupação visível nos olhos. "Sim, e nervoso também. Recebi um convite para uma reunião que pode impactar a nossa luta. Mas o que eu realmente quero é saber como posso ajudar", Pedro respondeu, segurando a mão dela com firmeza. Dona Maria sorriu.
Então é disso que precisamos, de pessoas comprometidas. Prepare-se para a próxima etapa. O clima nas reuniões estava mudando. Mais trabalhadores se uniam, trazendo não só suas vozes, mas também suas esperanças e histórias de vida. Sentados em círculo, eles discutiam as possibilidades, os planos e os desafios diante de si. Pedro sugeriu uma manifestação que convocaria a atenção de todos, um grito coletivo por justiça. Naquela tarde, eles organizaram um evento na comunidade, e as palavras de Pedro, carregadas de entusiasmo, ressoaram como um eco nas almas dos presentes. Mas enquanto as ideias fervilhavam, a sombra do pai se avizinhava. Ele sabia que não poderia permanecer em silêncio por muito mais tempo. O temor era palpável. O que aconteceria se a pressão aumentasse? Quando chegou a data da reunião de emergência, uma mistura de ansiedade e determinação tomou conta de Pedro. O local, uma antiga sala de conferências em um prédio imponente, contrastava com a simplicidade do que ele realmente defendia. Apesar de suas origens privilegiadas, ele hesitou, mas entrou. Seus colegas olhavam com expectativa e ele se sentou entre as vozes ansiosas de muitos que estavam ali, prontos para lutar. No entanto, assim que o organizador começou a falar, as palavras mudaram o clima. Em vez de apoio, surgiram críticas sutis, jogadas debaixo da mesa, que refletiam a desaprovação. Quem vocês pensam que são? O que sabem sobre luta? Indagou um dos executivos. As palavras cortantes eram como facas lançadas, e todas as inseguranças de Pedro voltaram com força total. Ele olhou para Dona Maria, que estava lá, seu olhar firme como sempre. A resposta dela foi um gesto encorajador, e um impulso tomou conta de Pedro. Com coragem, ele se levantou, seu coração batendo descompassado. Nós sabemos o que é lutar, sabemos o que é viver na sombra, e estamos prontos para mudar isso. O silêncio se estabeleceu. Ele poderia sentir a tensão no ar, quase elétrica. Nesse momento, algo dentro dele mudava. A dúvida que uma vez o paralisou, agora se transformava em ação. Mas quando ele terminou, o olhar de olhares severos virou-se para ele, e a tensão aumentou. O que seria o próximo passo depois de sua declaração? Pedro sabia que essa luta não seria fácil, e que novas tempestades se formavam na sua vida. Enquanto a reunião prosseguia, imagens de uma nova guerra se formavam na sua mente. Ele estava preparado para o que viria, mas o quão longe ele estaria disposto a ir? E, acima de tudo, quem realmente pisaria firme com ele nessa trajetória? A resposta se desenrolaria em breve. Pedro saiu da reunião com a mente em ebulição. As palavras que proferiram, intensas, carregadas de determinação, reverberavam em seus ouvidos, mas a pressão do olhar do executivo permanecia, pesada como uma âncora em seu peito. Alguma coisa dentro dele mudou, mas a dúvida insistia em sussurrar. E agora? Ao passar pela praça, viu Dona Maria aguardando novamente. Ela estava cercada de amigos, conversando animadamente. Mas ao notar Pedro, seu sorriso se transformou em preocupação. O que aconteceu, querido? Você está pálido. Era mais difícil do que eu pensei, Maria. Eles não acreditam na nossa luta. Parecia que só eu e você estávamos falando a mesma língua. A sinceridade na voz de Pedro transbordava. Ele estava exausto, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Dona Maria fez um sinal para que se sentassem em um banco próximo. Pedro, não podemos deixar que a descrença deles nos impeça de seguir. Lembre-se de quantas vidas já mudamos ao longo dos anos. Às vezes, as maiores batalhas são aquelas que travamos dentro de nós mesmos. Ele refletiu sobre isso. As palavras dela eram como um bálsamo, mas a solidão que a vez ou outra o abraçava era difícil de ignorar. E se eles se unirem e tentarem nos calar, o que aconteceria com todos nós? Não podemos nos deixar intimidar, Dona Maria respondeu, sua voz agora mais firme. Ao contrário, precisamos ser ainda mais audaciosos. Uma ideia-força, um sonho compartilhado. Lembre-se, a verdade nunca permanece escondida. A luz sempre encontra um jeito de brilhar entre as sombras. Enquanto conversavam, algo dentro de Pedro começou a se solidificar.
Ele havia entrado na luta pensando em encontrar justiça, mas a confiança e a esperança de Dona Maria o faziam perceber que essa história era muito maior. Era sobre cada um dos trabalhadores, as famílias que dependiam deles e a união que estavam construindo. A ideia da manifestação, que antes era apenas um pensamento solto, agora se tornava um projeto palpável. Ele visualizava as pessoas nas ruas, erguidas por uma única voz, uma sinfonia de sentimentos e reivindicações. Vamos falar com todos eles, precisamos dar um passo à frente, disse Pedro, seu olhar refletindo uma nova determinação. Ele passou a semana planejando com outros membros da comunidade. As reuniões na praça se multiplicaram, cada encontro gerando mais energia e esperança. Mas a sombra do seu pai continuava pairando sobre ele, e Pedro sentia a pressão de se dividir entre dois mundos cada vez mais distantes. Numa tarde ensolarada, enquanto organizava materiais para a manifestação, Pedro recebeu uma mensagem inesperada. Era de uma fonte muito próxima, alguém que conhecia todas as nuances da vida que ele geralmente tentava esconder. Precisamos conversar. Não podemos deixar que essas coisas continuem assim, dizia a mensagem. O coração de Pedro disparou. Seria sua mãe, aquele elo que ainda o ligava à antiga vida? Ou alguém ainda mais próximo, que conhecia os segredos que ele temia revelar? A curiosidade e o medo se entrelaçaram. Com a decisão borbulhando em sua mente, Pedro sabia que precisava encontrar essa pessoa, mas talvez isso mudasse tudo. O que mais ele ainda não sabia? E se ali estivesse a chave para resolver sua relação com o pai ou para a luta da comunidade? Ele respirou fundo, pronto para descobrir. Como essa conversa poderia moldar o que estava por vir? Pedro olhou para o telefone, hesitante. A mensagem pulsava com uma urgência que não podia ignorar. Precisamos conversar. Essas palavras ecoavam em sua mente como um chamado. Ele respirou fundo, recostou-se no banco e fechou os olhos por um momento, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Quem poderia ser? A dúvida o consumia. Sua mãe, sempre tão protetora, ou talvez uma velha amiga que já havia desistido de se importar com sua luta? Se fosse sua mãe, o que ela teria a dizer? O que ela saberia sobre a vida que ele estava tentando construir? Por fim, decidiu que precisava ir, mesmo com a incerteza pairando. Desatou a andar em direção ao café onde costumavam se encontrar. Os pensamentos zumbiam em sua cabeça, enquanto as lembranças de encontros passados vinham à tona. Ele lembrava do cheiro do café fresco, do jeito como ela o encorajava em seus sonhos, e da tristeza em sua voz quando falava de seu pai e de como ele se afastava. Ao chegar ao café, o ambiente estava acolhedor como sempre. Ele avistou sua mãe em uma mesa do fundo, seu olhar terno, mas também carregado de uma preocupação profunda. A mãe dele sempre soube quando algo estava errado, e naquele momento era como se tivesse lido sua mente. Aproximou-se devagar. "Oi, meu filho, você está bem?" Ela disse, seu tom suave mascarando a preocupação que transparecia em seus olhos. "Oi, mãe, o que aconteceu? O que é tão urgente?" Pedro perguntou, sentando-se e tentando esconder a ansiedade que sentia. Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. "Eu soube da sua luta na comunidade, e é sobre isso que quero falar. Eu sei mais do que você imagina sobre o que está acontecendo." Aquelas palavras fizeram o coração de Pedro acelerar. Ele não estava preparado para o que ela poderia dizer. "O que você quer dizer com isso?" Com um olhar firme, ela o encarou. "Eu sabia que um dia você se envolveria. Sempre soube que isso aconteceria. E também sei algo sobre seu pai que pode mudar tudo." Sobre meu pai? A questão saiu como um sussurro, a expectativa criando uma tensão palpável entre eles. "O que você está escondendo?" Os olhos dela se tornaram marejados. "Ele não é o homem que você pensa que é. Sua decisão de se afastar de nós tinha motivos mais profundos. Ele se envolveu em coisas que você não consegue imaginar. E isso o levou a deixar tudo para trás, incluindo você." Pedro sentiu um frio na barriga. Era como se as palavras dela fossem um soco no estômago. "Por que você não me disse antes? Por que guardar isso?" "Eu queria proteger você. Não quero que você se machuque mais.
Mas eu sei que você precisa saber a verdade para seguir em frente. Há muito mais na história dele, ela respondeu, suas mãos tremendo levemente. O silêncio se instalou entre eles, pesado e cheio de expectativas. Pedro queria entender, queria muito mais do que apenas respostas. Queria explicações. Você precisa me contar tudo, pediu ele, a voz quase um sussurro. Tudo bem, Pedro, mas esteja preparado para ouvir, porque isso pode mudar tudo o que você conhece sobre sua vida e o que você quer lutar. Aquelas palavras acenderam um fogo dentro dele. Enquanto escutava sua mãe, suas certezas começavam a se desmoronar e uma nova verdade surgia, pesada, mas necessária. O que seria essa grande revelação? Ele estava prestes a descobrir algo que talvez mudasse o rumo de sua luta. A vida dele como conhecia estava prestes a mudar, e Pedro já não sabia se estava preparado para o que estava por vir. Pedro sentiu o coração disparar. Não era apenas a promessa de uma revelação, era a sensação de que um universo inteiro girava em torno daquelas palavras. Ele sabia que estava prestes a encarar um abismo do qual não poderia voltar. O olhar de sua mãe, ávido e ansioso, pareceu aprofundar ainda mais a fissura em seu peito. Pedro, ela começou, a voz embargada pela emoção. Seu pai, ele não era só um homem comum. Ele estava envolvido em negócios que colocavam sua vida em risco. E nós não podíamos fazer nada para evitar isso. Ele franziu a testa, tentando unir os pedaços soltos daquela história desconexa. O que você quer dizer com isso? O que ele fez? Ele era um exemplo de como a ambição pode se transformar em tragédia. Na verdade, ele tinha um segredo enorme, disse ela, as palavras escapando como se fossem lâminas afiadas. Ele ganhou muito dinheiro, mas sempre acreditou que o sucesso trazia inimigos. Pedro pôde sentir os braços tremerem. O mundo ao seu redor parecia desabar, e a verdade que faltava ressurgiria como um fantasma. E você permitiu que eu o idealizasse. Como pode esconder isso de mim? Eu fiz o que julguei ser certo. Eu só queria te proteger do que ele se tornou. Quando ele decidiu ir embora, não foi apenas por nós dois, mas para tentar salvar a sua vida, disse ela, as lágrimas agora rolando livremente por suas bochechas. Ele temia pela vida dele, e você poderia ser visto como uma fraqueza. A revolta fervia dentro dele. A raiva e a dor estavam entrelaçadas de uma forma que ele nunca havia sentido. Se seu pai estava envolvido em algo tão perigoso, então por que sua mãe nunca fez questão de contar? E agora, o que fazemos com isso? O que ele pode ter feito de tão ruim? Ela olhou para ele, o semblante cansado. Ele se envolveu em algo maior do que nós dois. Ele fez inimigos poderosos. E há muito tempo eu temo que algo possa acontecer. Você precisa entender que a vida que temos agora não é apenas sua. É nossa e também a dele. Pedro sentiu uma onda de confusão. Ele estava determinado a entender tudo. Mãe, eu preciso conhecer o meu pai. Preciso saber a verdade, mesmo que doa. Quero saber quem ele realmente é. E mais importante, quero saber por que ele me abandonou. Ela hesitou. Isso pode ser perigoso, Pedro. Você não sabe do que é capaz essa gente. Você pode estar colocando sua vida em risco. Se eu não souber, nunca poderei lidar com essa dor. O que eu mais temo é viver uma vida cheia de perguntas sem respostas. As palavras dele saíram com um peso imenso. A necessidade de saber era maior que o medo. O olhar de sua mãe se suavizou, reconhecendo a determinação do filho. Se você realmente quer saber, eu posso te ajudar. Mas saiba, essa não será uma jornada simples. Podemos nos deparar com verdades que vão além do que você imagina. Eu estou pronto para enfrentar isso. Se meu pai está por aí, eu não posso simplesmente ignorá-lo. Não posso correr do passado, Pedro afirmou, seu tom decidido. Então, vamos juntos. A verdade nos espera, ela respondeu, um misto de medo e esperança em suas palavras. Enquanto se levantavam, Pedro sentiu que o ar estava carregado, pesado com o que estava prestes a acontecer. Uma nova determinação pulsava dentro dele, mas a dúvida e a ansiedade não o deixaram em paz.
Seria verdade que ele carregava em seu sangue o legado de um homem cuja vida era marcada por segredos obscuros? O que realmente o esperava nessa busca? O telefone, agora silencioso, quase parecia zombar dele, como se dissesse que tudo ainda estava apenas começando. Mãe, o que mais você sabe sobre ele? Precisamos encontrar pistas, ele insistiu antes de saírem. Pedro, há algo que eu guardei por muito tempo, algo que pode nos ajudar a encontrá-lo. Mas você precisa estar preparado, porque pode levar a uma verdade devastadora, ela respondeu, a voz carregada de emoção. E no momento em que saíram do café, a sensação de que o mundo estava prestes a se transformar novamente tomou conta de Pedro. Ele tinha certeza de que estava se aproximando de algo grande, mas será que estava pronto para tudo que viria com isso? Pedro e sua mãe caminharam em silêncio pelas ruas logo após a conversa intensa no café. O ar estava pesado, e a cidade, que antes parecia vibrante, agora parecia envolver-se em sombras desconhecidas. A cada passo, ele sentia a ansiedade pulsar em seu peito, como se as paredes ao redor estivessem prestes a desabar. "O que você guardou, mãe?" ele perguntou, quebrando o silêncio tenso. "Esse mistério só aumenta as minhas perguntas." Eu tenho uma carta," ela disse, a voz tremendo um pouco. "Uma carta que seu pai me escreveu antes de partirmos. Estava dentro de uma caixinha que sempre guardei, na esperança de que um dia pudéssemos usá-la. Não consegui queimar como ele pediu. Sabia que poderia precisar dela para te proteger." Pedro parou, sentindo que o mundo tinha congelado ao seu redor. Uma carta? Um pedaço do passado que poderia ser a chave para tudo que ele queria saber? Vamos pegá-la agora. Precisamos saber o que está escrito lá. A urgência em sua voz deixava claro que, independentemente do que estava por vir, ele estava decidido a encarar. A mãe hesitou por um momento, como se estivesse lutando contra lembranças dolorosas. Mas ao olhar para o rosto determinado do filho, percebeu que não podia mais esconder a verdade. "Sim, vamos, está em casa." Quando chegaram ao apartamento, a atmosfera ficou ainda mais carregada. O silêncio da casa parecia imenso. Ela se dirigiu ao quarto, sua mão trêmula abrindo a gaveta da escrivaninha. Com movimentos cuidadosos, ela retirou uma pequena caixa de madeira, empoeirada e desgastada pelo tempo. A caixa tinha um símbolo que Pedro não reconhecia, mas que parecia carregar uma história própria. "Esse era o símbolo do negócio dele", explicou a mãe enquanto abria a caixa. "Ele sempre desejou deixar isso para trás, mas, ao mesmo tempo, havia um peso que nunca conseguiu largar." O coração de Pedro batia rápido. Ele observou a mãe retirar a carta e segurá-la nas mãos, como se fosse um fragmento de vidro quebrado. "Posso ler?" ele perguntou, a voz quase falhando no final. Ela assentiu, entregando-lhe o papel amarelado, que parecia clamar por atenção. Enquanto Pedro desdobrava a carta, um sentimento misto de curiosidade e apreensão tomou conta dele. As palavras poderiam mudar tudo. "Meu amor", ele começou a leitura. As palavras eram como um sussurro profundo, trazendo à tona emoções reprimidas. "Se você está lendo isso, significa que tomei a decisão que nunca quis tomar." Ele sentiu a respiração se intensificar, à medida que lembranças de uma vida que nem conhecia começaram a preencher os espaços vazios que existiam em sua mente. Nesse instante, sua mãe se afastou, sentando-se à mesa com um olhar distante. Ela sabia que as revelações poderiam ser devastadoras. "Pedro, você precisa entender que as verdades não são simples e podem doer mais do que você imagina. Eu estou aqui, não importa o que você descubra." Pedro olhou para ela, sentindo uma onda de carinho e dor ao mesmo tempo. A relação deles estava prestes a ser testada. Respirou fundo e continuou a ler, a cada frase desvelando um pedaço do quebra-cabeça que constituía seu pai. Um homem dividido entre o amor pela família e os negócios que o enredavam em perigos inimagináveis. A última frase da carta ficou gravada em sua mente. "Se um dia você decidir nos encontrar, tenha cuidado. Eles podem vir atrás de você também." Pedro ergueu os olhos da carta, o medo gélido correndo por seu corpo. O que ele iria fazer agora? Ele já estava em uma encruzilhada. Conhecer a verdade valeria o risco de colocar a vida dele e da mãe em perigo. "Mãe, e agora?
A pergunta escapuliu de seus lábios, carregada de incerteza. Agora, Pedro, a decisão é sua, e a batalha está apenas começando, ela respondeu, o olhar firme. E assim, enfiando a carta na mochila, Pedro soube que a busca por seu pai não era apenas sobre uma verdade há muito escondida, mas sobre confrontar um destino que ele nem sabia que já estava trilhando. Quem seriam os inimigos mencionados na carta? O que mais ele não sabia? Enquanto estavam prestes a sair, o telefone tocou. Um pressentimento gelou sua espinha. Ele olhou para a mãe, que também pareceu ter sentido a tensão no ar. Eles estavam prestes a receber uma visita inesperada, e nada seria como antes. A campainha soou insistentemente, quebrando o silêncio tenso que preenchia o apartamento. O coração de Pedro disparou como se cada batida fosse um aviso claro. Algo grande estava prestes a acontecer. Ele olhou para a mãe, que parecia presa em suas próprias lembranças, os olhos fixos na porta, como se esperasse que uma sombra conhecida aparecesse a qualquer instante. A resposta pode mudar tudo, murmurou Pedro, quase para si mesmo. Ele deu um passo em direção à entrada, a adrenalina fervendo em suas veias. O medo e a curiosidade se misturavam, criando um turbilhão dentro dele. Mãe, você não quer atender? Ele chamou, embora soubesse que a hesitação dela era mais poderosa que qualquer dúvida que ele pudesse expressar. Mas, naquele momento, ele sentiu que precisava agir, não podia ficar ali paralisado à mercê do que viria a seguir. Ela finalmente deu um passo à frente, como se acordasse de um sonho sombrio. Com um movimento hesitante, colocou a mão na maçaneta e a girou lentamente, revelando a porta entreaberta. Um homem estava parado do outro lado, o rosto solene e rígido, como se carregasse o peso de segredos que ele estava prestes a soltar. Desculpe incomodar, ele disse, a voz grave. Eu sou Alain, amigo de seu pai. Pedro sentiu uma onda de choque passar por sua espinha. Amigo de seu pai? As palavras ecoaram em sua mente, abrindo uma nova ferida no já profundo mistério que envolvia a figura paterna. A expressão de Alan transmitia uma seriedade que Pedro nunca tinha visto antes. Posso entrar? Alan continuou, sua presença exigindo atenção. Pedro olhou para a mãe, que agora estava parada ao lado dele, fazendo um esforço visível para permanecer em pé, enquanto seu semblante demonstrava uma mistura de medo e expectativa. Claro, disse Pedro, dando espaço para o homem passar. Ele avançou pela sala, o olhar absorvendo cada detalhe, como se estivesse analisando um quebra-cabeça em que faltava uma peça crucial. Eu precisava falar com vocês sobre coisas que não deveriam ser ignoradas, Alan começou, já se dirigindo diretamente a Pedro. Seu pai, ele estava em perigo, e mesmo agora, depois de tudo, eu não posso deixar que isso continue. Pedro sentiu cada palavra como uma pancada no peito. As peças do mistério estavam finalmente começando a se juntar, mas o temor do que vinha pela frente crescia exponencialmente. Como você sabe disso? O que aconteceu? Ele perguntou, a voz quase embargada pela pressão de sentimentos conflitantes. Alan hesitou, sua expressão endurecendo ainda mais. O que vou dizer pode ser difícil de ouvir. Seu pai fez inimigos ao longo dos anos, e alguns deles ainda estão à solta. Ele pensou que ao desaparecer, você e sua mãe estariam seguras. A revelação atingiu Pedro como um raio, e todas as dúvidas e confusões na sua cabeça começaram a se dissipar, dando lugar a uma nova percepção. E agora, o que você quer, Alan? Por que você está aqui? Estou aqui porque o seu pai me confiou um segredo que envolve um legado, algo muito maior do que vocês imaginam, Alan respondeu, os olhos fixos em Pedro. E se você realmente quiser entender a verdade, precisa estar disposto a lutar juntos. A tensão no ar era palpável. A ideia de lutar, de se envolver em algo tão sombrio, deixava Pedro em conflito. Ele queria conhecer o pai, mas a que custo? Mãe, Pedro começou, mas as palavras foram cortadas pela súbita intensidade da situação. Ele sabia que a decisão que estavam prestes a tomar mudaria suas vidas para sempre, e o peso dessa escolha o fez hesitar. Eu não posso permitir que o passado nos sufoque, mas também não posso deixar você exposto a um perigo por causa de segredos que podem se tornar muito reais, a mãe falou, sua voz trêmula, mas cheia de determinação.
A dúvida pairava entre eles, enquanto Alan aguardava impassível. Pedro olhou de um para o outro, e nesse momento soube que seu destino estava conectado. O que eles decidissem agora poderia gerar consequências que eles ainda não conseguiam prever. Então, o que vamos fazer? Ele perguntou, seu olhar firme. O silêncio buscava uma resposta, e o futuro os observava de longe, como se também estivesse esperando que a verdade emergisse de algum lugar obscuro e familiar. Pedro sentiu o peso da pergunta ecoar na sala e viu o olhar de sua mãe se intensificar, como se ela estivesse avaliando cada palavra que poderia sair de sua boca. Alan se mantinha firme, como uma rocha em meio a um tsunami de emoções. A tomada de decisão parecia tão enorme que suas mãos tremeram levemente. Precisamos saber do que se trata, Alan, Pedro insistiu, sua voz subindo um pouco. Se o meu pai está em perigo, não podemos ficar aqui parados. Alan assentiu, aparentemente satisfeito com a determinação de Pedro. Seu pai sempre foi um homem complicado, mergulhado em negócios que não eram exatamente limpos. Ele fez escolhas difíceis, e por causa disso, pessoas perigosas podem estar à sua procura. Nós temos que agir rápido. A mãe de Pedro parecia vacilar, seu rosto pálido refletindo uma batalha interna que ele compreendia muito bem. Ontem, sua maior preocupação era como pagar as contas do mês. Hoje, a sombra de um passado desconhecido se estendia sobre eles. Mãe, precisamos ouvir, Pedro disse, suavizando a voz. Eu sei que é assustador, mas o que mais temos a perder? Ela olhou para ele, seus olhos marejados, e nesse momento Pedro percebeu que a hesitação dela não era só medo, mas também um desejo de proteger o filho a qualquer custo. Era como se ele estivesse sentindo a dor de anos de segredos não revelados, e a urgência deles precisava cortar esse ciclo. Está bem, vamos ouvir. Ela finalmente concordou, puxando um ar profundo como se estivesse se preparando para atravessar um abismo emocional. Alan respirou fundo, como se a carga das revelações o estivesse pressionando. 2 meses atrás, seu pai me procurou. Ele estava preocupado com uma entidade chamada A Ordem, um grupo que tem muitos recursos e é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. A Ordem? Pedro murmurou, o coração apertado. O nome soava como algo saído de um filme. Sim, e o seu pai acreditava que tinha informações sobre um projeto que eles estavam conduzindo. O problema é que ele começou a se envolver cada vez mais, e não há como voltar atrás depois que você é tocado por eles. O que Alan estava contando era surreal, quase como um pesadelo. Pedro sentiu o coração apertar. Ele queria acreditar que havia alguma explicação lógica, mas tudo aquilo parecia muito real. E o que isso significa para nós agora? Ele questionou. Significa que, se você não fizer algo, a verdade que seu pai escondeu poderá não apenas deixá-lo vulnerável, mas também vocês. Eu sei onde ele está, mas preciso da sua ajuda para tirá-lo de lá. Pedro e sua mãe trocaram olhares carregados de incertezas. O passado do pai era como um fantasma que os assombrava, mas a ideia de continuar vivendo nessa obscuridade era insuportável. Alan estava oferecendo uma saída, mas a que custo? Ele respirou fundo, quase como se estivesse se despedindo de uma infância sonhadora. Vamos fazer isso, não podemos permanecer nesse mistério. Tenha cuidado, a mãe alertou, seus olhos cheios de amor e preocupação. Não podemos nos deixar levar pelo desespero. Eu prometo, mãe, Pedro declarou, sua voz mais firme, determinado a encontrar o pai e desvendar essa trama perigosa. Alan sorriu de forma sóbria, reconhecendo a coragem em Pedro. Preparados para a verdade? Precisamos ir agora. Cada segundo conta e a ordem não espera. Assim, com os corações acelerados e as mãos suadas, eles deixaram o apartamento para trás, rumo a uma realidade ainda mais assustadora. As ruas pareciam diferentes, como se estivessem entrando num território desconhecido. Enquanto eles seguiam, Pedro sentiu um arrepio na nuca.
Algo dizia que, ao final desse caminho, não só as verdades sobre seu pai seriam reveladas, mas também aspectos ocultos sobre ele mesmo que mudariam tudo o que acreditava ser. Ao espiar para o futuro, ele se perguntou: a que custo ele descobriria as verdades que sua família escondia por tanto tempo? A jornada de Pedro e sua mãe ao lado de Alan era uma turbulência de emoções. Enquanto percorriam as ruas conhecidas, agora tingidas com um novo medo, a perspectiva de encontrar seu pai tornava-se mais tangível a cada passo. O peso das revelações pairava como uma sombra, e cada esquina parecia esconder segredos prontos para serem desvendados. Alan os levou a um lugar onde a luz da esperança era quase inexistente. Um armazém antigo às margens do rio, cercado por muros altos e insistentes. O lugar tinha um aroma de abandono e o silêncio reverberava, quase enjoativo. Pedro ergueu a cabeça, sentindo que cada batida de seu coração soava como um tambor, ansioso por descobrir o que estava escondido em meio àquelas paredes. Estamos chegando, Alan disse, a voz carregada de seriedade. Lembrem-se, o que vocês verão aqui pode mudar tudo. Esteja preparado para a verdade. A tensão no ar era palpável. Pedro trocou um olhar com a mãe e respirou fundo. Ela estava tão assustada quanto ele, mas também havia uma centelha de coragem em seus olhos. Era como se, em meio a todo medo, eles soubessem que o amor poderia guiá-los para a verdade. Ao entrar, a luz era escassa. A temperatura parecia cair, e o eco dos passos de Alan reverberava como um aviso. No interior, várias mesas estavam dispostas desordenadamente, e uma série de papéis espalhados pelos dois ambientes. No meio do caos, uma silhueta apareceu. O coração de Pedro disparou. "Pai!" ele chamou, quase sem fôlego. A figura hesitou, e quando o homem se virou, Pedro sentiu uma mistura de alívio e apreensão. As marcas do tempo e da culpa estavam gravadas em seu rosto, mas ainda havia algo familiar nos olhos de quem tanto lhe faltou. "Pedro", o homem disse, sua voz decidida, mas com um tremor sutil. "Por que você foi embora? O que está acontecendo?" Pedro não conseguiu conter as perguntas, sua voz transbordando emoção. O pai hesitou, como se estivesse lutando contra um mar de memórias. "Desculpe por tudo. Eu nunca quis te deixar. As circunstâncias me forçaram a tomar decisões que pareciam impossíveis. A verdade é que a vida que escolhi te expôs a perigos que eu não podia suportar." "Perigos? Que perigos? Você estava envolvido com a ordem, não é?" Pedro exclamou, a raiva e a dor quase descontroladas. "Sim, mas não como você pensa. Eu entrei nisso por causa de um projeto, algo que poderia mudar o mundo. Mas ao mesmo tempo vieram os inimigos, e eu fui um deles. Me tornei um prisioneiro de minhas próprias escolhas", ele explicou, a voz embargada. Enquanto ele falava, Pedro buscou nos olhos do pai algo, uma explicação que fizesse sentido. Era difícil entender como a ambição havia destruído o sonho que deveria ser de todos. "Mas você não pensou em nós? Você me deixou aqui, com medo de te perder para sempre", Pedro retrucou, sentindo a dor fervendo dentro dele. "Eu achava que era o correto. Nunca quis ferir você e sua mãe, mas não vi outra saída." A voz do pai falhava, como se a culpa o consumisse. A mãe de Pedro observava em silêncio, o coração apertado com a confusão que se desenrolava à sua frente. "E agora? O que você fará? Continuará fugindo ou nos permitirá que te ajudem a enfrentar esse passado?" Sua voz saiu mais firme do que esperava. "Se vocês estão aqui, significa que ainda há uma chance", o pai respondeu, agora com um brilho de esperança em seus olhos. "Juntos poderemos fazer isso. Vou enfrentar a ordem, que se não for parada, não só eu, mas muitos inocentes estarão em perigo." Pedro olhou novamente para Alan, que assistia ao desenrolar do encontro com um semblante sereno. "Nós temos que agir rápido. Eles não se esquecerão de você, e a pressão aumentará", ele lembrou, a urgência em seu tom. "Precisamos de um plano", Pedro afirmou, a determinação tomando conta. Havia algo poderoso na união de todos, agora que os laços reais estavam sendo restaurados.
Ele não apenas desejava entender a verdade, mas também fazer justiça por tudo que a família havia sofrido. A conversa tomou um novo rumo. Juntos, eles começaram a desenvolver uma estratégia, como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Com a ajuda de Alan e a força da sua mãe, Pedro sabia que poderia enfrentar os desafios à frente. Enquanto combinavam as próximas ações, uma sensação nova e elétrica preenchia a sala. A verdade que buscavam há tanto tempo estava finalmente ao alcance. Como se o futuro estivesse sendo moldado por suas mãos. A batalha que se aproximava não era apenas sobre enfrentar inimigos ocultos, mas sobre reivindicar sua família, seus valores e seu lugar no mundo. E assim, naquele armazém escuro, eles encontraram uma luz. A decisão estava tomada. Não deixariam que o passado definisse a vida deles, mas sim que a coragem de enfrentar a verdade fosse o que os guiasse. Pedro sentia seu coração batendo forte, pronto para enfrentar qualquer tempestade ao lado de sua família. A luta não seria fácil, mas ele não estava mais sozinho. E enquanto caminhava em direção ao futuro, uma certeza invadia seu ser. O poder da verdade os liberaria, e com isso poderia também transformar vidas ao seu redor. Agora é hora de você agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas possam vivenciar essa jornada. Comentar suas reações e teorias sobre o final que vivemos aqui. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Esta é a hora de mostrar seu apoio e ser parte dessa comunidade que se conecta através das histórias que tocam o coração.